Temido como rei enfeitiçado, Carlos II da Espanha é lembrado por sua aparência chocante e pelos efeitos devastadores de gerações de endogamia. Mas por trás desse monarca fragilizado estavam duas jovens rainhas enviadas para um casamento que não podiam recusar. Suas histórias são de dever, desespero e uma união real que terminaria em tragédia e mergulharia a Europa na guerra. Antes de explorarmos as esposas do rei Carlos II, precisamos olhar para a vida do próprio homem. Carlos, ou Charles, nasceu em 6 de novembro de 1661. Ele era o filho mais novo do rei Filipe IV da Espanha e de Mariana da Áustria. Embora ele tivesse irmãos mais velhos, eles eram ilegítimos ou já haviam falecido antes dele. Por exemplo, seu meio-irmão Baltazar Carlos foi por muito tempo o herdeiro do trono, mas morreu em 1646, uma semana antes de completar 17 anos de um suposto caso de varíola. Esse histórico familiar fez com que Carlos ascendesse ao trono como rei Carlos II da Espanha, após a morte de seu pai em 17 de setembro de 1665. Isso aconteceu algumas semanas antes de Carlos completar 4 anos de idade e seguiu-se um longo período de regência, no qual sua mãe, Mariana da Áustria, e seu meio-irmão ilegítimo, João da Áustria, disputaram o controle do governo. Um dos motivos da disputa pelo poder na corte era a percepção de que, mesmo quando Carlos atingisse a maioridade, talvez não governasse de forma independente. Ele sofria de uma série de graves problemas de saúde e os contemporâneos já reconheciam que sua condição limitaria sua autoridade. Historiadores e especialistas médicos ainda debatem exatamente o que o afligia, mas os registros traçam um quadro sombrio. Seu corpo não se desenvolveu totalmente. Ele tinha dificuldade para andar sem assistência e possuía o queixo pronunciado dos Habsburgo, o que tornava difícil mastigar e falar. Relatos contemporâneos também descrevem atrasos no desenvolvimento e limitações intelectuais. Muitos na corte acreditavam que esses problemas físicos e intelectuais eram tão antinaturais que só poderiam ser resultado de feitiçaria. Como resultado, Carlos II da Espanha ficou conhecido como El Regissado, o rei enfeitiçado. A realidade, no entanto, era muito mais preocupante. Acredita-se amplamente que sua condição foi resultado de uma endogamia severa. Por gerações, os ramos espanhol e austríaco da Casa de Habsburgo se casaram entre si. Isso resultou em primos próximos tendo filhos entre si, geração após geração. Por exemplo, seu pai, Filipe IV da Espanha, era tanto tio quanto marido de sua mãe, Mariana da Áustria. Ela originalmente havia sido destinada a se casar com o filho dele, Baltazar Carlos, mas após a morte dele em 1646, Filipe se casou com sua própria sobrinha. Os problemas crônicos de saúde de Carlos estavam quase certamente ligados, ao menos em parte, à longa história de endogamia. Alguns historiadores sugeriram que ele pode ter sofrido de hidrocefalia, um acúmulo de líquido cefalorraquidiano no cérebro, mas sua condição exata permanece incerta, e a maioria dos estudiosos acredita que suas doenças tinham múltiplas causas. Seja qual for a verdade sobre sua condição, ela deixou Carlos com uma aparência marcante e incomum, algo difícil de disfarçar pessoalmente. E, no entanto, os retratos contavam uma história bem diferente. Os pintores da corte espanhola suavizavam seus traços para retratá-lo como digno e até um pouco bonito para possíveis noivas estrangeiras. Porque, apesar de tudo, o futuro da Espanha dependia de uma coisa: Carlos precisava de uma rainha. Como qualquer rei, Carlos precisava se casar para garantir sua dinastia. Desde jovem, os contemporâneos duvidavam se Carlos seria capaz de ter filhos devido à sua saúde frágil. Apesar dessas preocupações, o rei precisava tentar, pois a linha masculina direta do ramo espanhol da Casa de Habsburgo estava perigosamente reduzida. Na década de 1670, negociações estavam em andamento por toda a Europa para encontrar a noiva adequada para o chamado rei enfeitiçado. Inicialmente, houve discussões de que Carlos poderia se casar com sua própria sobrinha, Maria Antônia da Áustria, filha de Leopoldo I, imperador do Sacro Império Romano, e de sua própria irmã, Margarida Teresa da Espanha. Tal união manteria a coroa espanhola firmemente dentro da Casa de Habsburgo, embora intensificasse ainda mais
os já extremos níveis de consanguinidade. No entanto, o casamento se mostrou impraticável. Maria Antônia era muito jovem e a Espanha não podia esperar. Com a sucessão cada vez mais incerta, a prioridade era clara. O rei precisava logo de uma esposa e um herdeiro. Também houve breves considerações sobre uma união portuguesa com Isabel Luísa, princesa da beira da Casa de Bragança, sugerida como uma possível noiva. Uma união assim poderia ter ajudado a estabilizar as relações na Península Ibérica após décadas de tensão. Contudo, a ideia nunca se fortaleceu e foi descartada. Uma aliança com a França, porém, foi mais atraente. As relações entre a Espanha e a França estavam tensas há anos, especialmente sob Luís XIV, cujas guerras, nas décadas de 1660 e 1670, tiraram da Espanha territórios valiosos nos Países Baixos e ao longo de sua fronteira oriental. Um casamento real oferecia uma chance, ainda que frágil, de amenizar essa rivalidade. E assim, finalmente, uma noiva foi escolhida. No final, foi Maria Luísa de Orleans quem se tornou a esposa de Carlos. Ela nasceu em 26 de março de 1662 em Paris e era apenas alguns meses mais nova que Carlos. Marie era filha da princesa Henriqueta da Inglaterra e de Filipe I, duque de Orleans, o irmão mais novo de Luís XIV. Portanto, Marie era sobrinha de reis. Marie-Louise também era prima de primeiro grau de Carlos, mas de outra geração, já que sua avó era Ana da Áustria, filha do rei Filipe III da Espanha, avô de Carlos. O casal era primo de segundo grau por conexões familiares complexas. Após seu nascimento, diziam que os pais ficaram desapontados por ser menina, com a mãe supostamente exclamando: "Então jogue-a no rio", mas sendo logo acalmada pela sogra. Apesar desse começo dramático, Maria Luísa cresceu e se tornou a favorita do pai. Ela teve uma infância feliz e calorosa, passando muito tempo no Palais Royal. Ela era especialmente próxima de suas duas avós, Ana da Áustria, que a mimava e mais tarde lhe deixou uma herança substancial, e Henriqueta Maria da França, com quem frequentemente ficava em Colombe. Tragicamente, porém, em 1670, quando Maria Luísa tinha apenas 8 anos, sua mãe morreu de repente. No ano seguinte, seu pai se casou novamente com Isabel Carlota do Palatinado. Apesar disso, Maria Luísa continuaria mantendo uma relação calorosa e afetuosa com sua madrasta. Ela também recebeu uma educação cuidadosa e completa, aprendendo a cavalgar, cantar, dançar e tocar instrumentos como o cravo, além de dominar a arte da conversação formal da corte, tudo sob a atenta orientação de sua governanta. Além disso, os contemporâneos falavam positivamente dela, com um deles afirmando: de presença elegante, estatura bem proporcionada, com um semblante sereno e agradável. Seus cabelos eram espessos e castanho escuros, suas sobrancelhas eram arqueadas e seus olhos eram pretos, vivos, grandes e majestosos. Sua testa era larga e branca, lábios cheios e levemente arredondados, nariz afilado e bem formado. Seu modo de agir era gracioso e perfeito. Em julho de 1679, Marie-Louise foi informada de que se casaria com o rei da Espanha. Ela ficou arrasada e dizem que passou meses chorando. Isso porque ela era profundamente apegada ao seu primo, Luís, o grande Delfim, que tinha a idade próxima dela, e ela já havia sonhado em se tornar rainha da França. Mas ela não teve escolha. A decisão já havia sido tomada. Ela deixou a França e foi para a Espanha sem jamais voltar. Marie-Louise conheceu Carlos pela primeira vez no dia do casamento deles, casando-se com ele pessoalmente em 19 de novembro de 1679, em Quintana Pala, perto de Burgos. Ele tinha 18 anos de idade. Ela tinha apenas 17 anos. A vida de Marie como rainha da Espanha foi complicada. Embora Carlos seja frequentemente retratado como indefeso, ele não estava totalmente incapacitado e manteve certo grau de capacidade mental e física. Desde o início, ele ficou profundamente encantado com sua jovem esposa, claramente cativado por sua beleza. Ela, no entanto, estava muito menos entusiasmada. Diante de sua fragilidade e aparência estranha, dizem que ela ficou chocada. Além disso, as tentativas deles de ter filhos foram mal sucedidas,
e isso quase certamente se devia à condição de Carlos, embora os oficiais da corte e ministros do governo não discutissem isso de maneira muito direta. Além disso, Marie-Louise achava a corte espanhola sufocantemente formal. Seus movimentos eram rigidamente controlados e seus dias estritamente estruturados, com refeições silenciosas e frequentemente sozinha. Ela também entrou em conflito com Juan Francisco de Lacerda, oitavo duque de Medinaceli, que virou o principal ministro do governo de Carlos nos décadas de 1680. Ele acreditava que o embaixador francês Pierre de Villa tinha poder demais na corte espanhola, sendo o confidente próximo de Marie-Louise em Madrid. Pierre de Villa acabou sendo expulso da Espanha em 1681, o que levou a uma nova guerra entre França e Espanha, em 1683. Durante a Guerra das Reuniões, a posição de Marie-Louise na corte espanhola era especialmente difícil. No final da década de 1680, ficou claro que Marie-Louise nunca teria filhos. Ela foi amplamente culpada por esse fracasso e submetida a tratamentos de fertilidade primitivos que só pioraram sua saúde, deixando-a com graves problemas intestinais. Ela também desenvolveu um gosto por bebidas adoçadas feitas com limão, canela e muito açúcar e começou a ganhar peso. No início de fevereiro de 1689, ela adoeceu gravemente. Uma febre forte se instalou, acompanhada de dores abdominais intensas, convulsões e vômitos. Médicos foram chamados, mas pouco podiam fazer. A condição dela foi declarada fatal. Ao longo dos anos, ela havia se afeiçoado muito a Carlos, e em seu leito de morte, dizem que ela lhe disse: "Muitas mulheres podem estar com Sua Majestade, mas nenhuma o amará mais do que eu." Marie-Louise d'Orléans morreu em 12 de fevereiro de 1689, com apenas 26 anos de idade. Carlos ficou devastado e dizem que a amou pelo resto de sua vida. Rumores logo se espalharam, especialmente na França, de que ela foi envenenada. Porém, a autópsia não encontrou evidências que confirmassem isso. A morte dela foi provavelmente causada por apendicite, mas também sugeriram intoxicação alimentar grave. Ela foi sepultada na cripta real de El Escorial. A morte de Marie-Louise gerou pânico em Madrid. Apesar de alguns acharem que Carlos ainda poderia ter filhos, sempre houve essa esperança. Além disso, com sua saúde continuando a piorar, o tempo claramente estava contra ele. Assim, em poucas semanas, começou a busca pela segunda esposa de Carlos. A mulher que acabou sendo escolhida foi Maria Ana de Neuburgo. Ela nasceu em 28 de outubro de 1667 no Palácio Benrath, perto de Düsseldorf. Ela era a 12ª entre os filhos de Filipe Guilherme, eleitor palatino, um dos príncipes mais poderosos do Sacro Império Romano, e de sua esposa, Isabel Amélia de Hesse-Darmstadt. Maria Ana, ao contrário do protocolo dos Habsburgo, não era tão próxima de Carlos, já que eram primos de segundo grau e de gerações diferentes. Embora viesse de uma família governante mais humilde, o governo espanhol notou que sua mãe teve pelo menos 16 filhos e a maioria chegou à idade adulta. Eles esperavam que essa fertilidade se transmitisse a Maria Ana, fazendo com que ela gerasse um herdeiro para o trono espanhol. Maria Ana também era descrita como atraente, alta, magra e bem proporcionada. Assim, em agosto de 1689, apenas meio ano após a morte de Marie-Louise, Maria Ana e Carlos se casaram por procuração. O casamento formal aconteceu na Espanha em 14 de maio de 1690, no mosteiro de San Diego, perto de Valladolid. Maria Ana tinha 22 anos, enquanto Carlos tinha 28. Quando Maria Ana viu seu marido pela primeira vez, ela já conhecia sua reputação de má saúde e deformidades que só haviam piorado com a idade. Seja lá o que ela pensou, não expressou, e, em vez disso, concentrou-se em seu dever como rainha. Ela fez de tudo para ter um herdeiro, mantendo relações frequentes com o rei e até alegando estar grávida em várias ocasiões. Ela também incentivou Carlos a fazer tratamentos para a fertilidade, deixando claro que a dificuldade em ter um herdeiro não era só culpa dela. Como se não bastasse, ela também passou a ser associada aos exorcismos de Carlos, realizados na crença de que ele estava enfeitiçado. Em Madrid, a hostilidade contra a rainha aumentou
e versos satíricos circulavam retratando-a como uma figura sinistra, quase demoníaca. Apesar disso, Maria Ana logo ganhou status como mãe presumida do futuro monarca e se tornou uma figura importante na corte e na política europeia. Britânicos, austríacos e holandeses manobravam para que os Habsburgos austríacos assumissem o trono espanhol, e não um francês, após a morte de Carlos. Bem, as figuras da corte esperavam que Carlos morresse a qualquer momento. Toda a Europa aguardava que isso acontecesse e esperava um conflito inevitável se não houvesse herdeiro para o trono. Em meados da década de 1690, Carlos estava quase sempre acamado e seu corpo colapsava. A essa altura, já estava claro que o casamento deles não resultaria em filhos. Carlos era quase certamente impotente, e há relatos de que ele tinha apenas um testículo, que foi descrito como preto como carvão. Em novembro de 1698, Carlos publicou seu testamento nomeando José Fernando da Baviera como seu sucessor, com a condição de que ele herdasse uma monarquia espanhola indivisível. José Fernando era filho da sobrinha de Carlos, Maria Antônia da Áustria, e de Maximiliano II Emanuel, eleitor da Baviera. Por um momento, parecia que a longa crise de sucessão havia sido resolvida. Mas, em 1699, ocorreu um desastre. José Fernando morreu de repente, provavelmente de febre tifoide, com apenas 6 anos de idade, reabrindo completamente a questão da sucessão espanhola. Carlos lutou até o dia 1º de novembro de 1700, surpreendendo a todos ao viver até quase 39 anos de idade. No entanto, ele complicou as coisas pouco antes de morrer ao designar seu primo francês, Philippe de Anjou, como seu novo sucessor. Isso iniciou a Guerra da Sucessão Espanhola na Europa, com franceses e espanhóis enfrentando uma coalizão liderada por austríacos, britânicos e holandeses. Como uma rainha viúva alemã que claramente era a favor da sucessão austríaca, Maria Ana ficou em uma posição muito difícil após a morte do marido. Ela ficou na Espanha e assumiu o papel de viúva tradicional, vestindo preto, encomendando um retrato de luto e tentando cultivar uma relação cordial com o novo rei francês, Filipe V, ao chegar ao país. Ele foi respeitoso e concedeu a ela uma grande pensão, mas à medida que a guerra se arrastava ao longo dos anos 1700, ela se tornou um enorme peso para o tesouro espanhol. Em Madrid, oficiais espanhóis e franceses passaram a criticar sua presença, alguns considerando-a uma quinta coluna dos Habsburgos austríacos na corte espanhola. Como resultado, Maria Ana foi exilada para Toledo, onde levou uma vida tranquila. Então, em 1706, a guerra havia chegado ao território espanhol, com as forças austríacas e britânicas avançando pelo país. Maria Ana fez uma declaração pública de apoio ao seu sobrinho, o arquiduque Carlos, que havia tomado a cidade de Toledo e era o candidato austríaco para suceder Carlos. Por isso, ela foi exilada novamente pelo governo de Filipe V. Consequentemente, ela se mudou para o norte dos Pirineus e se estabeleceu na cidade de Baiona, no sudoeste da França, vivendo em limbo. A Guerra da Sucessão Espanhola terminou com vários acordos de paz assinados na República Holandesa, entre 1713 e 1714. No final, o candidato Bourbon, Filipe V da Espanha, foi confirmado como rei da Espanha. Isso, porém, desde que as coroas da França e da Espanha nunca fossem unidas sob um só governante. Pelo acordo, os Habsburgos austríacos ficaram com os Países Baixos espanhóis e territórios italianos da Espanha, como Nápoles e Milão. Maria Ana teria uma longa vida como rainha viúva após a guerra. Ela continuou a residir em Bayonne. Normalmente, uma rainha viúva permanecia no país onde foi consorte após a morte do marido, por isso voltar para Neuburg não era considerado uma opção. Ela continuou morando em Bayonne nas décadas de 1720 e 1730, levando vida aristocrática, encomendando retratos e trocando correspondências com mulheres das casas reais europeias. Maria Ana teria se casado secretamente com um plebeu em Bayonne, mas os detalhes nunca foram totalmente esclarecidos. Durante anos, ela pediu permissão para cruzar os Pirineus e voltar à Espanha. Esse pedido foi finalmente concedido em 1738, depois que ela adoeceu. Maria Ana seguiu para Pamplona
e depois para Guadalajara, onde morreu no Palácio do Infantado em 16 de julho de 1740 aos 72 anos de idade. Ela não teve herdeiros e deixou todos os seus bens para Isabel Farnésio, rainha da Espanha e esposa de Filipe V, que havia solicitado incansavelmente em seu nome para que ela pudesse retornar à Espanha. Ela foi enterrada em El Escorial ao lado da primeira esposa de Carlos, Maria Luísa. Sua morte marcou o falecimento da última rainha da Espanha da era dos Habsburgo. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre as esposas e rainhas de Carlos II da Espanha. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam do vídeo aí embaixo nos comentários e, se quiserem mais vídeos sobre esposas de reis, também me avisem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado!